Guerra Civil, cara, tinha Wolverine, tinha o Arma X, o X-Men e o Vingadores. O Wolverine nos 4. E todos tinham influência, saca? Ele tava em 4 lugares ao mesmo tempo, além do Guerra Civil. Botaram ele como estopim lá no começo, porque tinha que deixar ele de fora pelo menos por 15 minutos, né? Porque ele tava em tudo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no Doninha Radioativa. Eu sou o Gustavo, ele é o Rafael, e hoje a gente vai falar de... que a gente tá ficando velho. Idade maravilhosa. Eu não sei se vocês repararam, pelo menos vocês que são mais próximos da nossa idade, que as mídias não estão mais agradando como antes. Eu não sei se a gente tá ficando rabugento ou se os nichos estão cada vez se estreitando mais. Mas será que a gente já não entende mais ao que se propõe ou estão fazendo errado? Nossa. É isso que a gente vai falar sobre hoje. Olha só o papo de velho. Por que tá difícil assistir filme que, bom, há um tempo atrás a gente poderia dizer que foi feito pra gente? Essa é a charada, a gente não é público-alvo de porra nenhuma. A gente deixou de ser, né? De repente, né? Um negócio engraçado. Não é bem só isso também, porque tem alguns pontos, por exemplo, como Star Wars, eu ainda assisti a trilogia nova, muito animado, ao menos com o primeiro filme, né? Episódio 7. Eu assisti animadaço e adorei, apesar de eu ter gostado, né, pra mim. A narrativa dos filmes, ela tem que mudar para poder agradar o público jovem daquele período. Só que, ao mesmo tempo, ao menos da minha parte, o que eu percebo é que conforme eu vou consumindo mais coisas, o que eu gostava antes eu não gosto mais, porque você vai acumulando, né, uma certa bagagem e vai passando a gostar de outras coisas à medida que aquilo você não curte mais. Aquela história de que criança gosta de qualquer coisa, sabe? Hoje você olha as coisas com um olhar um pouco mais crítico, acho que parte, né, daí. Eu vou daquele princípio, né? Batman do Nolan tava legal, X-Men Primeira Classe tava legal, mas de repente parece que de um ano pro outro já não tô mais público-alvo de nada. Bum! Acabou. Então, é porque a gente teria também que definir bem do que nós seríamos público-alvo e por não sermos, nós não gostamos tanto ou não gostamos at all, ou o que realmente teve uma queda de qualidade. Apesar de, em alguns pontos, isso ser um pouco subjetivo, quando você olha, por exemplo, para a própria trilogia do Nolan, né, do Batman, dá para perceber que tem uma diferença grande entre os 3 filmes em termos de cadência e tal, né? Não sei se o efeito Heath Ledger como um Coringa tenha deixado o 3 com muita expectativa e a gente não curtiu tanto por isso e tudo mais, mas tem coisa que realmente a qualidade cai. Porque, por exemplo, o Hobbit tem uma faixa etária de atuação bem ampla e ainda assim, ao menos a mim, não agradou tanto. Na verdade, eu odiei né, cada um dos filmes. E era pra galera, teoricamente, mais da nossa idade, porque quer pegar aquela molecada que, na época do colégio, assistiu O Senhor dos Anéis, né, a trilogia do Anel clássica, e que hoje tem a nossa idade. E o filme é porcaria. Então tem coisa que não é pra gente, mas tem coisa que é e tá ruim. O próprio Star Wars, por exemplo, o episódio 1, na época que eu assisti, eu fui tão hypado pro cinema, porque, porra, tava indo assistir Star Wars no cinema, eu tinha menos de 15 anos, eu acho. Pois é, cara. Quando saiu o episódio 7, eu espero que seja algo mais ou menos pra mim, sabe? Não, sim. Porque eu acompanhei os outros. Tem esse Só sentimento. que, de repente, ele vem e é uma continuação, mas não é feito pra que era o público-alvo dos antigos. Pois é complicado. Como? Você se Saca? sente bem abandonado, né, cara? Mas isso é uma característica de obras que duram tanto tempo e que vão sofrendo releituras ao longo aí de 30 e tantos anos de Star Wars, né? 40 quase, né? É de 72, eu acho. Episódio 4, né? Então, atualmente, é a única história no cinema que tem 3 gerações assistindo, né? O avô pode levar o neto hoje pra assistir a trilogia contemporânea. Então, dá esse sentimento, sim. Quem sofre muito com isso são os trekkers, já há mais tempo do que a gente, inclusive, que é fã de Star Wars, né? Porque chamam o JJ pra fazer Star Trek, acho que nem reclamam mais porque já estão anestesiados. Tipo, vai ser uma bosta. Já sei. Mas... É aquela, vou assistir de ruim.
E indo mais pro lado dos quadrinhos, né? Na nossa época a gente tinha os arcos de história. E de repente eles se tornaram mega sagas. Você começa a ter não só aquele arco, você tem o arco de cada personagem, de cada nicho dele. Tipo, pra acompanhar, né, alguns detalhes, você tinha que acabar lendo tudo. Isso deixa muito chato. Quando veio o Planeta Hulk, cara, que emendou a Dinastia M, que emendou na Guerra Civil, emendou no Planeta Hulk, emendou na Guerra Mundial Hulk. Caraca, mas foi tudo emendando. E no lado da DC a gente tem aquelas de vamos rebootar o universo. Porque a Marvel ela não tem tanto reboot. A DC, vamos meter uma crise aqui, envolve todo mundo, rebuta. Daqui a 3 anos, faz de novo. Pra mim, já não dá muito tempo. A última saga que eu li, e é uma bosta, e foi por isso que eu passei a odiar a Mega Saga, foi a saga do clone do Homem-Aranha, que me fez parar de ler quadrinhos mensais, inclusive foi por causa dela. E eu era moleque, e já nessa época eu não gostei. Então assim, ainda que tenha sido feito pra mim, teoricamente, talvez tenha sido feito, na verdade, pro público americano da minha idade, porque eu não curti. Mas essa saga todo mundo conhece, fala e tal, pá. Dificilmente falam bem. Apesar de ser um clássico. Então assim, dá pra errar também com o seu público-alvo. Você conseguiu estabelecer quem são e ainda assim fazer uma porcaria pra eles. Acontece. A gente tem também um outro universo que a gente curte muito, tirando cinema e quadrinho, o universo dos RPGs, né? Que ele vem se facilitando há muito tempo, às vezes da saudade, da dificuldade, né? Abaixo do D&D 4ª edição. É um ótimo exemplo que veio o D&D 4ª edição, que era praticamente você pegar um cartão de personagem pronto e sair jogando uma história também pronta. Era muito funcional pra quem não conhece nada, pegava o livro básico, já tinha tudo ali e já saía jogando. A gente vem da época em que a gente calculava hipotenusa pra ver se a flecha acerta o cara voando. Mas pra ser justo aqui, a intenção do D&D 4.0 era a de aproximar as regras do D&D ao formato do MMO. Porque não são só as regras, mas as histórias e como você interagia com os personagens era uma coisa muito WoW, né? Muito World of Warcraft. Você ia sempre um carinha lá. Ele tem um mapa, e nesse mapa tem o ferreiro, tem o estágio dele, tem isso, aquilo, outro. Depois você fala assim, mas isso tem tudo RPG. Sim, mas no 4.0 era tudo até pré-escrito. O mestre podia ler como que o personagem ia receber os personagens jogadores, saca? Como que o NPC, né, o estalajadeiro, o ferreiro, ia receber os jogadores, né? Então, assim, facilitou bastante pra quem tava começando não só a jogar, mas a mestrar, mas ao mesmo tempo foi uma versão que agradou tão pouco que hoje todo mundo fala mal. O próprio 3DT, que é um sistema brasileiro feito pela galera da Dragão Brasil, é com foco na molecada. É a molecada que tá começando. Não é aquele cara que, de repente, tem ali os seus 20 e tantos anos e nunca jogou e vai jogar. Não, o foco é a molecada de 12, 13, 14 anos que era, tipo, não, na verdade, um pouco menos, na verdade, né? 11, 12, 13, que foi quando eu tive contato. Então, assim, o cara que joga GURPS, ele vai olhar pro 3DT, que também é baseado em D6, e vai rir. Ele não vai conseguir se divertir jogando. Mas não é pra ele. Não quer dizer que o 3DT seja ruim. Quer dizer que não é pro cara que já é muito experiente. Tem até uns sistemas que têm saído meio aleatórios, que são baseados em jogo, como The Witcher, Dragon Age, Mass Effect, que você vê que eles são voltados pros jovens que jogaram aqueles jogos. Isso. Mas o foco é tão naquilo, é tão simplificado, que você pega uma galera mais experiente e vê que o jogo tá quebrado, sabe? O jogo quebra muito fácil. Falta alguma coisa pra gente. Pô, eu não jogo 3DT há 20 anos. Pra lá, sabe? 20 anos pra lá. Por quê? Porque depois eu comecei a ter contato com o sistema Diamond, aí veio o D&D e tudo mais. Então, assim... Mas enquanto eu fui aquela criança que tava aprendendo a jogar RPG, foi perfeito. Então, acho que não cabe falar mal só porque é simples e hoje eu não consigo mais. O que é diferente da 4E, porque ela tem problemas reais. Até pra quem tá começando, ele não é lá muito bom, porque ele trava muito o jogador e você meio que dá uma sensação de que RPG é só aquilo. Então, assim, eu não gosto. Dá uma sensação de jogo eletrônico. Então assim, eu sei que foi realmente engessado. Foi a intenção, mas se você tá querendo vender a ideia do RPG clássico, uma roupagem nova, eu acho que apesar de eu também preferir o 3.5, eu acho que nisso a 5E é atualmente a melhor possível, né, para atualizar o gênero. E a gente fala muito que tem a diferença, né, entre os jovens que estão começando agora e a gente que começou há muito tempo atrás, que é difícil a transição, a adaptação
ou até o abandono da mídia. Dói até hoje o 3.5 não jogar mais, porra. Agora, e a pessoa que tem mais ou menos a nossa idade e tá querendo iniciar agora? Será que ela consegue fazer tudo? O cara de 30 e poucos, 40 anos que quer começar a assistir Star Wars, a assistir Universo Marvel, ler quadrinhos, será que ele se adapta tão bem quanto o jovem? Ou será que ele já vai direto ladeira abaixo que nem a gente? Cara, eu acredito que sim, porque eu não consigo imaginar alguém com a nossa idade comprando uma saga de origem, sabendo que é uma saga de origem, esperando que ele vá ler a história da origem de um herói de 30 anos, saca? Você também tem que ter um bom senso pra poder consumir, saca? Eu não posso, sei lá, ir assistir Steven Universo achando que o personagem principal vai ser o pai do Steven, o Greg que tem 40 e tantos anos, sabe? Eu tenho que entender que a história vai... Então eu não posso começar achando que, sabe, eu vou ter a representatividade que eu gostaria em termos de idade, né? Mas a questão é que, por exemplo, o exemplo que você deu é voltado pra criança. Não, mas acho eu que tô falando também, jovem, 20 e poucos anos. Os quadrinhos, eles pegam ali de adolescência à juventude. É de 12 a 25 anos, mais ou menos. O cara de 30 e tantos, 40, que começa nos quadrinhos, ele vai ter... Ele vai se adaptar tão bem quanto se ele tivesse 20? Vai depender do que trata a história. Porque, por exemplo, se for uma mulher de 30 e tantos anos, hoje, que pegar pra ler Miss Marvel, né, que é a Kamala, se ela tiver uma origem parecida com a da Kamala, a Kamala, se eu não me engano, é muçulmana, não é isso? Ela provavelmente vai curtir muito. Apesar da Kamala estar no colégio ainda, talvez essa moça de 30 e tantos já tenha se formado há muito tempo, já tá, sei lá, em mestrado e afins, por conta dessa representatividade religiosa e tudo mais, talvez ela curta porque, sei lá, de repente ela lê muita coisa que ela passou no colégio, ela identifica ali. Acho difícil um cara ou uma mina de 30 e tantos se identificar com o momento atual. Porque se o cara leu Homem-Aranha e tá se identificando no dia de hoje, tem algum problema. Saca? Então pode ser, de repente, uma máquina do tempo pra pessoa, saca? De, pô, comigo era assim mesmo, tal, pai. Então, acho que tem chance hoje. Sobretudo Marvel, da forma como tem sido feito, eu acho que vai. Filme, eu acho que sim, com certeza. O filme tem o fator adrenalina, né? Isso, o filme vai com certeza. Então, pelo que você falou mesmo. entre aspas, desliga o cérebro e vai. Isso, vai pelo hype e tal. Quadrinho hoje depende, mas dá. Mas, obviamente, não vai ser qualquer um. E quanto a RPG, cara, por experiência própria, pra jogar D&D, por exemplo, você ainda precisa de um bom mestre. O grupo pode nunca ter jogado na vida. O mestre tem que saber o que tá fazendo. O RPG tem que ter pelo menos uma pessoa que conheça, então... Ou algo muito simples. Mas diz pra gente o que vocês acham dessa situação. Vocês estão se adaptando bem a essa situação de... Eu falei situação 2 vezes, agora foram 3. De filmes saindo pra uma faixa etária a qual você não pertence. Não mais. Você lê quadrinhos ainda? Nossa. Ou tá começando agora? Já jogou RPG? Conta pra gente sua experiência. Ou você é aquele velho novo... Desculpa interromper, mas ou você é aquele velho novo de 20 anos que eu prefiro o Incal, porque, né, quando na época o Jodorowsky escrevia era muito melhor. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever, clicar no sininho, deixar um comentário e compartilhar o vídeo pra galera. Uma boa sorte e valeu!